Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é pregação especial. O tema de hoje é por que adorar no sábado? Antes de eu falar sobre esse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades da tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O tema: por que adorar no sábado? Porque, lógico que você pode adorar a Deus todos os dias, mas guardar, dar estudos bíblicos, pregar a palavra, ajudar as pessoas do que elas precisam, é necessário no sábado. Principalmente no dia de sábado. Lógico, mas Guilherme, mas você pode ajudar também todos os dias. Pode, mas guardar, lembrar, ficar na sua memória o dia de sábado que você vai adorar a Deus, principalmente nesse dia. Igual diz no Apocalipse, a mão direita e a testa, que é o pensar, o seu pensar, e o agir. A mão direita é o agir. Então, se Deus estabeleceu adoração no sábado, no dia de guardar o sábado, ele santificou e descansou. Foi um memorial para todos nós fazer o mesmo. Aí está a teoria da evolução desse cientista que viveu no século XIX, o Darwin, Charles Darwin. E ele inventou essa teoria da evolução. Aí está a figura dele. Esse era principalmente, como diz hoje, né, como eu digo hoje, que as pessoas que era principalmente que fazem faculdade, parece que sai de lá ateu, que os professores que dão os ensinos enfatizam a cabeça do aluno, ou as pessoas que estudam numa faculdade parece que não tem um pensamento si próprio, vai pelo pensamento dos ateus que dão aula para eles, que a pessoa sai da faculdade não crendo mais na Bíblia, não quer nem saber mais da palavra de Deus. Se perguntar para ela se ela conhece Deus, ela fala que conhece, mas não cultua. Fica lendo livros apócrifos, livros pagãos. Então, quer dizer, não foi diferente com esse cidadão, que é o cientista, que é a teoria da evolução. Aí ele pegou um corpo humano, principalmente esses acreditam no Big Bang lá que aconteceu, uma explosão
que criou os seres humanos. Quer dizer, eles querem tirar a criação de Deus do pensamento das pessoas e quer colocar essa barbúrdia que é que as pessoas falam do Big Bang, da explosão que criou os animais, que criou os seres humanos, principalmente em matéria que aconteceu naquela explosão lá. Para dessas conversinhas, para desse lenga-lenga. É Gênesis 1, versículo 1. Deus criou o mundo criou o mundo em 6 dias. No 7º ele descansou. Leia Gênesis. Aí ele pegou e foi fazendo figuras da cabeça humana. Charles Darwin, teoria da evolução. A teoria da evolução das espécies. Aí está. As figuras da evolução que você pode fazer, que o mundo foi evoluindo, só que ele próprio pega uma escritura dele e vê o que ele acha sobre Deus. Quer dizer, ateu de primeira. Mais uma figura. Mas a evolução vai, numa linha do tempo, né, vai evoluindo. É a figura de um dinossauro, né? Depois o corpo humano, depois vai evoluindo as mentes. E tem a criação, né, que as pessoas não lembram. Que Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Criador do céu e da terra e de todas as coisas que há neste mundo. Deus é o detentor do mundo. Até Satanás sabe que Deus criou o mundo. Mas o que ele quer fazer? Tacar da cabeça, como se diz, enfatizar a cabeça das pessoas para falar que foi o Big Bang que explodiu e criou todas as coisas. Mas ele sabe que foi o Criador, Deus, que criou os céus e a terra. Deus criou o mundo em 6 dias literais. Aí Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não tem essa de Big Bang. E sim, lembrar do Criador. Memorizar na sua mente, na sua cabeça, que o Criador que criou os céus e a terra. Apocalipse capítulo 14, verso 7. A Bíblia em si está enfatizando, fala da verdade. Desde o princípio, Gênesis 1:1, fala que Deus criou os céus e a terra e todas as coisas que nela há. Aí você vai para o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o que está escrito? Adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Quer dizer, tem alguma dúvida na sua cabeça que foi Deus que criou os céus e a terra? A Bíblia vai enfatizando provas. Se você ler de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver provas de que Deus é o nosso Pai e que Ele criou todas as coisas. Criou até Adão e Eva, Jesus. A figura, lógico que é um filme, né, que dessa figura, mas Jesus
criando Adão no 6º dia. 5 dias, até no 6º mesmo, fez as espécies, né, de animais, separou a noite do dia, o sol e a lua, e chamou todos os dias de tardes e manhãs, porque o tempo de Deus era igual o dia de sábado de ontem. Começou ao pôr do sol da sexta e termina ao pôr do sol do sábado. O dia começa assim e termina assim. Mas o que a Igreja Católica Apostólica fez? Mudou os tempos e as leis. Hoje o dia termina em meia-noite e começa o outro dia depois da meia-noite. Quer dizer, totalmente fora de conceito. O plano de Deus é de pôr do sol ao pôr do sol. Antes da mudança da Igreja Católica Apostólica Romana, os israelitas guardavam assim o dia, começavam assim o dia. Por exemplo, amanhã, que é domingo, que é o primeiro dia da semana, começa hoje ao pôr do sol do sábado, hoje é no finalzinho da tarde, e vai até o final da tarde de amanhã, ou domingo. A segunda-feira começa do pôr do sol do domingo ao pôr do sol da segunda. Aí começa a terça e assim vai. Mas não, eles mudaram os tempos. Aí está a criação de Adão. Perfeito, criação perfeita. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória e a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Quer dizer, você contemplar à vista o que Deus criou nesse mundo maravilhoso, que está sendo castigado por Satanás, que ele enfatiza as pessoas a destruir esse mundo. Há tempos ele vai instigando as pessoas para destruir a humanidade. Mas ainda assim você vê lugares que são belos, contempla a criação de Deus. Isso que é bom, isso que enfatiza o amor que você tem por Deus. Cada vez mais você contempla a criação e por que ele criou os céus e a terra para todos nós? Para nós vivermos ao teu amor. E você ainda, se você ganhar a salvação, a vida eterna, você vai ver coisas mais maravilhosas ainda do que você vê aqui na terra. A Nova Jerusalém está esperando por todos nós lá. Então, é para nós, como se diz, ganhar a salvação. Não um caso a ganhar a salvação, é de nós buscarmos a salvação. Não é como se diz assim, um jogo que a gente está disputando. E sim, é buscar a salvação. É aceitar o sábado do Senhor em seu coração, aceitar o próprio Senhor Deus, Senhor Jesus Cristo em seu coração e sua mente, e obedecer os 10 mandamentos e seguir as suas leis. E principalmente o 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. Guardar esse dia. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João foi para a ilha de Patmos porque o imperador Diocleciano tentou matá-lo, mas não conseguiu. Jogou João numa água fervente, né, de óleo fervente,
e ele mergulhou naquele óleo, mas não faleceu. E sim, não falecendo, o imperador Diocleciano foi obrigado a exilar João. E João foi para a ilha de Patmos, que hoje se encontra na Grécia. E ele teve a revelação do Apocalipse lá nessa ilha. E quando? E que dia que ele recebeu essa visão do Apocalipse? João recebeu a visão no dia do Senhor, ou seja, em um dia de sábado, sexta-feira à noite, que é o pôr do sol. E agora você imagina, no dia do Senhor receber uma visão do Apocalipse, ou de alguma coisa, de alguma visão que Deus quer que você veja, que você escreva e contemple e executa, né? Número 2. Um segundo ponto é a tribulação que João sofreu, e isso quer dizer que todos os verdadeiros adoradores de Deus podem sofrer também. Exatamente. E sofreram. Olha o primeiro século, olha a história. O primeiro século, os imperadores perseguindo os cristãos lá em Roma, jogando os cristãos lá na arena e entregando para leões as bestas da fera, as bestas ferozes da terra, comerem os cristãos, ou crucificavam os cristãos, igual crucificou Jesus, e queimavam os cristãos. Faziam todos os tipos para perseguir os cristãos. E depois veio passou o primeiro, o segundo e o terceiro século, foi cessando a perseguição, mas o engano entrou no meio dos cristãos. Quer dizer, acabou com as perseguições, mas vocês vão obedecer o dia que eu implantar para vocês guardarem. O que foi que aconteceu com o imperador Constantino? Como se diz, muitas igrejas hoje têm a adoração da cruz, principalmente por causa da crucificação de Jesus. Eu mesmo fiquei minha vida inteira na Igreja Católica. E quantas vezes em grupos de jovens de culto, né, de adoração, eu não olhei para a cruz e adorei a Deus ali. Mas é porque eu não sabia da verdade. É como se diz, olhar para a cruz e adorar. A cruz foi amaldiçoada por Deus. Madeira. Então, eu vou olhar para a cruz e adorar a Deus ali? Então, quer dizer, mude o seu conceito. Adoração é assim, com a Bíblia debaixo dos seus braços e você orando, adorando a Deus. Essa é a forma mais concreta de você ter uma adoração. E contemplar as maravilhas que Deus fez no céu, nos céus e na terra. Visão maravilhosa do pôr do sol. E como Deus criou os céus e a terra, e criou o sol, criou a lua, né? Os pagãos, até cristãos mesmo, ali do tempo de Daniel, adorava o sol, adorava a criatura, desde adorar o Criador. Quer dizer, e que os reinos pagãos faziam, adorava a criatura. Aí está. O pôr do sol, uma visão maravilhosa. Eu também. Eu estava viajando esses dias para Recife e na cidade de Cupira
a gente estava fazendo caminhada, eu e minha namorada, estava fazendo caminhada no monte e vimos o pôr do sol estabelecendo a coisa mais linda. Só que é contemplar e não fazer adoração, como muitos faziam. Adorar a criatura. Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Salmos capítulo 96, verso 5. Exatamente. Que o Senhor fez os céus e a terra. A quem, pois, me farei semelhante, para que ele seja semelhante? Quer dizer, está falando aqui, a quem, pois, me farei semelhante para que ele seja semelhante? Ninguém. É como se diz, gente, vai, pode chegar até o ponto da perfeição. A gente não somos. E que devemos seguir o que Deus estabeleceu para nós. Diz o santo, levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Exatamente. Que é Deus que criou. E por isso você deve contemplar. Olha que maravilha o que Deus fez para nós contemplar. Olha o amor que Ele tem por nós. Olha que coisa mais bela. E você enfatizar ainda mais o que Ele está criando para nós lá na Nova Jerusalém. Se aqui a gente contempla uma coisa bela, maravilhosa, imagine na Nova Jerusalém, que é mais maravilhoso ainda. Assim diz o Senhor, que tem criado os céus e o Deus que formou a terra e a fez. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías capítulo 45, verso 18. Exatamente, não há outro. Mas o mundo hoje está como Sodoma e Gomorra, está como nos tempos de Noé. Quer dizer, pouco estão importando e não conhecem mais a Deus. Estava vendo esses dias, lá em Las Vegas, um pregador com a Bíblia na mão na rua, na noite de Las Vegas. E ele passava e falava de Deus para as pessoas, principalmente aquelas meninas que fazem programa, e elas nem deram bola. Perguntava para elas, conhecem o Criador, conhece Deus? E elas pouco importavam. Tem umas que respondiam não, a outra não. Quer dizer, estamos vivendo nos tempos de Noé, que Noé pregou por 120 anos, que ia vir o dilúvio, e as pessoas riam da cara de Noé. E Sodoma e Gomorra, né? Que Jó foi morar lá com a sua família e falava para eles da palavra de Deus, mas pouco importavam. Então, quer dizer, estamos vivendo nesse tempo. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhando-nos diante do Senhor que nos criou. Salmos capítulo 95, verso 6. Com certeza, é assim que é a adoração para Deus. Aí está. Jesus junto com Adão e Eva, mostrando lá no Jardim do Éden as maravilhas que Deus fez para eles morarem, procriarem, ter mais filhos e filho dos seus filhos, e assim a humanidade ia crescendo se não tivesse o pecado. E seguir vivendo amplamente no Jardim do Éden. Aí está a família estudando a Bíblia, tendo a curiosidade para saber sobre as profecias, saber um pouco mais de Deus, saber ler os evangelhos
do que Jesus passou para nós e ter tempo, ter aí, ó, 1 minuto de seu tempo para ler a Bíblia, para ler a história que Deus deixou para nós estudarmos, ler e estudarmos. Adorai aquele que fez os céus e a terra, tudo o que neles há. Exatamente. Aí está. As pessoas, né? Umas adorando, outras não. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram as novas. Exatamente. Esquece tudo. Deus joga no mar, como diz a palavra, né? Deus joga seus pecados nos mares e não mais lembrará. Aí está. Um momento de reflexão e de saber que Deus é o nosso Criador, nosso Redentor. Aí está. Uma família está contemplando o pôr do sol e vendo que Deus fez os céus e a terra. Aí está a contemplação desse mundo maravilhoso. Aí está o perdão, principalmente. Agora eu vou falar para vocês que isso é para as pessoas hoje, é uma coisa impossível. É uma coisa que não passa na cabeça das pessoas, que a gente quebra, sem querer, a gente quebra o primeiro e o segundo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que ama ao seu irmão como a ti mesmo, que é de nós amar aos outros, que todos nós somos filhos de Deus, e saber perdoar. Isso é muito difícil hoje na sociedade, de perdoar aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que te feriu. Eu sei que é duro, no momento você está ferido, ela te magoou muito, ou ele te magoou muito, mas se você é cristã ou cristão, você deve perdoar em seu coração. Se você não tiver mais relação com ela ou com ele, aí o problema é seu, a escolha é sua. Mas em seu coração tem que o perdoá-lo ou perdoá-la, para você ter paz consigo mesmo. Deus fala lá em João: se você me amas e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Então quer dizer, eu amo a Deus, mas estou brigado com o mundo, estou brigado com meu vizinho, ou com meu primo, ou com a minha namorada, e não o perdoo? Não perdoa? Então, quer dizer, eu sou mentiroso. Então, perdoe. Se você tiver que perdoar, perdoe. O perdão é muito importante em nossas vidas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Primeira mensagem angélica.
Que isso que você deve guardar as 3 mensagens, mas pregar. Que hoje na igreja isso está proibidíssimo. Até nisso está proibido. As 3 mensagens angélicas. Mas que devemos pregar. Devemos transmitir a mensagem. Que o mundo hoje tem que prestar atenção nessas 3 mensagens angélicas para que possa se direcionar retamente. Aí está. Satanás tentando instigar a pessoa, mas a pessoa já fez a sua escolha. Já fez de ficar do lado de Jesus, do lado da verdade. Aí está a humanidade, a contemplação das maravilhas de Deus. Aí está uma pessoa buscando a Jesus, buscando a verdade, que nós devemos também de buscar. Cristo veio revelar aos seres humanos o que Deus quer que saibam. Nos altos céus, na terra, na imensidão das águas do oceano, vemos as obras da mão de Deus. Todas as coisas criadas testificam o seu poder, sua sabedoria e seu amor. Exatamente. Mas não é das estrelas, nem do oceano, nem da catarata que podemos aprender acerca da personalidade de Deus, segundo é revelado em Cristo. Viu Deus que uma revelação mais clara do que a natureza era necessária para retalhar-lhe a personalidade e o caráter. Exatamente. E enviou o seu Filho ao mundo para revelar tanto quanto podia a vista humana suportar a natureza e os atributos do Deus invisível. Conselhos para a Igreja na página 76, de Ellen G. White. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É num sábado, o 7º dia. Se você pega domingo como o primeiro dia, segundo o segundo dia, terça o terceiro dia, quarta o quarto dia, quinta o quinto dia e sexta o sexto dia. É o 7º hoje, sábado. Ele descansou e santificou. É o dia que nós devemos guardar. A importância do sábado como memória da criação consiste em conservar sempre presente o verdadeiro motivo de se render culto a Deus, porque Ele é o Criador e nós as suas criaturas. Exatamente. O sábado, portanto, está no fundamento mesmo do culto divino, pois ensina esta grande verdade de maneira mais impressionante e nenhuma outra instituição faz isso. O verdadeiro fundamento para o culto divino não meramente o daquele que se realiza no 7º dia, mas de todo o culto, encontra-se na distinção entre o Criador e suas criaturas. E este fato capital jamais poderá tornar-se obsoleto e jamais deverá ser esquecido. Foi para conservar esta verdade sempre perante o espírito dos homens que Deus instituiu o sábado no Éden, e enquanto o fato de que Ele é o nosso Criador continuar a ser a razão por que o devamos adorar, permanecerá o sábado como sinal e memória disto. Tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idólatra, ateu ou incrédulo. Exatamente, olha só, esse texto aí, ó. Pensou no dia de hoje, nenhuma firma a trabalhar. No centro da cidade, nenhuma loja abrirá. Para tudo. E tem um dia para nos guardar a Deus. Guardar para Deus. Mas, como se diz, isso não funciona hoje.
e nem vai funcionar aqui na Terra. Se você quiser guardar o sábado aqui na Terra, você pode guardar, tem que guardar, mas você verá todo mundo guardando lá no céu. Os 1000 anos lá no céu, guardando o sábado. Aqui na Terra você não verá todos guardando o sábado, e sim a minoria de pessoas. Então, quer dizer, o sábado eles enfatizam como um dia normal. Ah, você trabalha a semana inteira, tem um sábado lá você pode comprar. Quer dizer, esse é o fato das pessoas hoje. As pessoas falaram do dia de sábado de hoje. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar os seus mandamentos apelará especialmente para que observamos o quarto mandamento, por grande conflito na página 437. As pessoas só vão saber como guardar o sábado quando chegar o decreto dominical, que vai obrigar a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, indígenas que sejam, todos, a guardar este dia de domingo. Aí vão saber que os guardadores do sábado tinham a razão, que eles estavam com a razão de bater o pé e as pessoas guardar o sábado. Só vai saber o quão grande a importância de guardar um sábado quando guardar domingo. Porque hoje as pessoas guardam o domingo, que batem no peito e falam, domingo é dia do Senhor. Ah, o domingo é dia do Senhor. Mas você guarda completamente esse dia? Eu falo para vocês ter um comentário aí, o que vocês fazem no domingo? Um pastor, eu já contei essa história aqui, um pastor adventista foi convocado para participar de uma assembleia junto com os pastores evangélicos. E ele falou, e ele viu o assunto, discussão entre o sábado e domingo. Qual o dia é a adoração? E ele leu aquela carta e escreveu no final, eu não comparecerei. O motivo, porque vocês que guardam o domingo não sabem o significado de guardar esse dia. E ele não foi. O domingo, eles fazem o quê? Desde pregar a palavra, de dar estudos bíblicos, o que eles fazem? Vai em shopping center, vai no play center, que é de brinquedo. Ah, vai passear com a família, viajar com a família. Quer dizer, vai comprar roupas nesse dia. Quer dizer, você está guardando o domingo? Você vai ver realmente o que é guardar o dia quando chegar o decreto dominical. Aí você vai ver o que realmente é guardar um dia. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor. E que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração. E obrigado pelos 6 minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar as verdades da tua palavra, Senhor. A todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!